Certo, galerinha? Então, essa é a nossa pauta. Espero que todos tenham anotado aí. Gabriel Hilário, que chegou agora, anota a pauta. Coloca o cabeçalho, por favor. Na última aula que nós tivemos, 2 semanas atrás, alguns alunos foram terminando a prova, né, a avaliação. E aí nós tivemos alguns alunos que adiantados, né, terminaram a prova e o professor foi pedindo para desenvolver algumas atividades. Entre as atividades estava a análise dessa imagem que está aparecendo aí para vocês, tá? A atividadezinha que se encontra na nossa apostila, lá na página 46, não, na página 45. Ai, não, tô viajando, desculpa, nem é 45. Página 32. Então, nós temos essa imagem que está aparecendo para vocês, retratada lá na página 32, e algumas perguntas. Então, aqui foi terminando, o professor foi pedindo para fazer nas atividades, fora outras perguntas que eu acabei elaborando para poderem aguardar enquanto os outros colegas terminavam a prova. Enfim. Como esses colegas, alguns colegas, ou a maioria já fizeram essa atividade, aí vocês puderam estar constatando que a imagem ela faz uma representação, então, da forma como Colombo acaba em si chegando, né, e tomando posse dessas terras. Nós temos ali na imagem essa nova civilização que chega, né, esse novo grupo de pessoas que chega, uma nova civilização que se cria a partir daí, a partir do momento que há o conhecimento, o desenvolvimento dessa possessão dessas novas terras. E ali a imagem ainda, inclusive uma das atividades pergunta, né, alguns índios foram representados na cena. Onde eles estão? Cadê eles? Né? Então, os índios estão ali escondidos entre as árvores, né? Entre as folhas, justamente com medo desse novo grupo, desse grupo diferente, estranho que está chegando. Tá? Claro, essa é uma representação, não necessariamente que tenha acontecido dessa forma. Até mesmo porque nós temos outras informações em relação ao contato dos europeus com civilizações aqui da América, em que os europeus, quando eles chegaram, eles foram tratados, considerados como deuses, né? Eles foram tratados como deuses. Eles achavam, né, dentro do seu próprio contexto mitológico, dentro da sua religiosidade, eles achavam que uma hora ou outra os deuses iam chegar pelos mares. Quando chega aqueles homens brancos, cor de pele diferente da do índio, brancos, com roupas e barbudos, né? Porque vocês sabem que as viagens eram demoradas, não tinha como ter um asseio tão preparado, né? Chegavam barbudos mesmo, né? Aquela barba grande, muitos barba grande e branca. Quando eles viram, acabaram achando que eram inclusive deuses, tá? Próprio da algo místico da sua própria religiosidade. Enfim, então essa é uma representação, uma possibilidade de como tenha sido, tá? Então nós temos outros contextos a partir de conteúdo, de informações de conteúdo histórico mesmo, né? Onde a gente consegue ter outras visões. Galerinha, partindo para a página 33, nós temos algumas informações e a gente já segue falando a respeito desses novos povos, tá? Dessas civilizações que a gente vai estar estudando. Deixa eu ver se eu diminuo. Então, peço que vocês possam acompanhar. Quem tiver dúvida é só falar, tá? Então a gente vai falar dessa primeira parte a respeito da Espanha. Logo em seguida a gente vai falar um pouco sobre as partes em que a Espanha, Portugal e Inglaterra acabaram dominando, tá? Foram os 3 principais reinos que obtiveram domínio aqui na América, ou seja, conquistaram suas colônias, né, que acabaram tendo domínio, uma expansão territorial muito grande. Então, os espanhóis apostaram na ideia do navegador Cristóvão Colombo, como a gente já havia estudado, vocês já viram informações lá no ensino fundamental 1, enfim. Nós entendemos que o Cristóvão Colombo ele teve uma contribuição muito grande, né, justamente para o conhecimento dessas novas terras. Então ele acreditava que se ele navegasse sempre a oeste, uma hora ele ia chegar ali e acabar no Oriente. É só navegar a oeste, direto, segue o oeste. Aí, claro, acreditava
na dimensão da Terra de uma forma diferente, que a Terra tinha uma extensão muito menor, que não era tão grande, tão ampla, né? Era bem menor o diâmetro da Terra, e que também o oceano era bem mais estreito, tá? Ele imaginava que os oceanos não tinham uma extensão tão grande, né? Que fosse um pouco mais estreito. E dessa forma, navegando sempre ao oeste, com a extensão da Terra bem menor, uma hora ele ia chegar ao Oriente. O que ele faz é chegar justamente à América. Desconhecida essas terras, desconhecida onde ele estava pisando, ou com quais pessoas ele estava tratando. Aí vem a atribuição do termo índio aos nativos, justamente porque ele achou que ele estava chegando às Índias, né? Então há esse erro no engano, onde ele acaba dando uma atribuição diferente. Então, ele patrocinado pela Espanha, Colombo, né? Deu seguimento ao seu projeto de navegação até aportar a nova terra que imaginou ser as Índias. Por esse motivo, chamou os nativos, os habitantes daqui da América, de índios, porque achavam que estava chegando às Índias. Apenas em 504, Américo Vespucci, então outro navegador, confirmou que essas terras aqui se tratavam de um outro continente, é uma terra desconhecida para os europeus. E essa informação muda totalmente a noção que eles tinham a respeito dos continentes, tá? A respeito da extensão da Terra, enfim. Porque eles acreditavam que existiam apenas 3 continentes. Existia o continente europeu, africano e asiático, somente 3. Nós já vimos isso até em representações de mapas, tá? A Europa está no centro lá e há um corte de 2 lados entre direita e esquerda, onde divide África e Ásia. Claro, a Europa está ali no centro. Como se fosse o planeta Terra dividido ali em forma de T, tá? E essa forma de T, a parte central é a Europa, e as outras partes ali, África e Ásia, direita e esquerda. Enfim, muda totalmente o conhecimento que eles tinham a respeito mesmo da extensão territorial. De forma geral, pode-se dizer que os espanhóis dominaram a maior parte da América Central. A gente está falando agora de questões relacionadas às divisões, tá? Como eu disse há pouco, a gente vai falar um pouco sobre os portugueses, para entender um pouco a questão a respeito do domínio dos portugueses e dos ingleses. Então, de forma geral, os espanhóis acabaram tendo um domínio muito grande da América Central. Eu acredito que vocês já trabalharam bastante informações e mapas, né, com a professora de geografia, até para a próxima atividade, a primeira atividade que a gente vai estar desenvolvendo. Quem não fez ainda para poder desenvolver, está falando a respeito disso, né, para a gente poder se localizar ali na América, quais seriam essas regiões. Então, dominaram grande parte da América Central, um grande espaço na América do Sul e regiões da América do Norte. Os portugueses em si conquistaram grande extensão de terra na América do Sul, e os ingleses se concentraram na América do Norte e em algumas ilhas do Caribe. Grande parte desses lugares, contudo, já eram habitados por alguns, formado por alguns grandes impérios. Gente, a gente não está falando de civilizações e organizações tribais, não, tá? Existe uma tribo com 500 habitantes ou 2.000 habitantes, 3.000 habitantes. Não, a gente está falando de organizações de impérios, tá? Então, quando os portugueses, os espanhóis e os ingleses, eles vêm para essa região, para essa localidade, fazer principalmente a exploração, existiam localidades onde tinham grandes impérios, que é justamente a questão relacionada à América Central com a Espanha. Tá? A gente vai estar vendo esses grandes povos, essas grandes civilizações, esses grandes impérios. É sobre eles que trata o capítulo. Então, para entender como se deu o contato de culturas tão diferentes, né, dos europeus com essas civilizações, a gente vai estudar um pouco sobre a vida desses povos, tá? E antes da chegada dos europeus, começando pelos astecas, depois seguindo com os maias e os incas, que habitavam a região que foram ocupada pelos espanhóis. Galerinha, faz um favor, professor, vão lá para a apostila, página 34.
apostila, página 34. Ali a gente está falando a respeito dos povos pré-colombianos. O que seriam os povos pré-colombianos? Povos pré-colombianos é um termo utilizado para designar a civilização que vivia aqui na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então, antes da chegada de Cristóvão Colombo, todas as civilizações eram entendidas como pré-colombianas. Cristóvão Colombo, sob o nome dele, Colombo, pré-colombiano, ele se deve justamente a esse termo. Certo? Então, os povos que habitavam as terras americanas eram muito diferentes entre si, tanto em relação à cultura quanto em relação ao grau de desenvolvimento tecnológico. Galerinha, não é porque todos os povos pré-colombianos tinham a mesma formação, a mesma característica e todos viviam iguais. Ah, é tudo pré-colombiano, é tudo características ligadas às civilizações indígenas, são todos índios, então é tudo igual, né? Então eles vão ter os mesmos hábitos, os mesmos costumes, vão comer a mesma coisa, não. Existem características diferentes entre cada um deles, e é isso que a gente vai estar vendo, tá? Para os europeus, no entanto, tais povos eram um grupo homogêneo. Para os europeus, né, como eles não viam diferença nenhuma, tudo era muito parecido, né, eles eram muito semelhantes entre si, os europeus acabavam não identificando essas diferenças, cuja negação se transformou desculpa, só mais um pouquinho. Cuja negação de não se transformar em súditos dos monarcas europeus serviu de pretexto para a dizimação. Por que eles desapareceram? Por que eles morreram? Por que houve tanta violência em relação a essas civilizações que já habitavam a América? Justamente porque eles não estavam contentes em relação à ideia de poderem se tornar súditos, ou seja, de se submeterem aos mandos dos europeus, principalmente dos líderes. E isso é um dos fatores que vai fazer com que haja ali a dizimação desses povos, tá? É um dos fatores. Culturas são diferentes, não aceitam o domínio dos europeus, e isso vai acabar ocasionando na dizimação, na morte de várias pessoas, tá? Ou da maioria desses grupos. Galerinha, vocês vão fazer a seguinte atividade, apostila página 34. Acredito que todos conseguem ter domínio suficiente de poder desenvolver. Confirma para mim se vocês já fizeram ou não, fazendo por favor. Já fiz a 1? Não. Não. Tá, eu aguardo. Não. Não. Quem tiver dúvida, galerinha, em relação aos locais atualmente, eu acredito que na agenda de vocês tem um mapa lá, um mapa mundi. Dá para ter uma noção mais ou menos. Eu acho que tem na agenda. Mas vocês têm suporte aí, né? Vocês têm celular, internet, mais fácil para pesquisar. Terminou, Hilário? Senhor, pergunta não é a mesma coisa que a 2? Desculpa? Pergunta que a 1. Oh, pergunta da 2 não é a mesma coisa que a 1. Não.
A 1 está perguntando ali os países na atualidade. Quais são esses locais hoje? Os países. E na 2, você vai colocar quais são as Américas, tá? Tá ligada a qual América? América do Sul, América Central, América do Norte. Diogo. Tá tudo Oi, certo, amigo? mais ou menos. Aqui o computador tinha dado um bug e aí saiu de tudo. Você Fechou quer tudo. entrar de novo nesse outro link? Sim, eu vou entrar pelo computador. Vou aceitar. Ah, vou sair aqui do celular. Professor, terminei. Tá, obrigado. Professor, E criança? é para fazer só um e a dois, né? Da página 34. Isso mesmo. Tá. Terminamos? Bora corrigir? Hilário, exercício número 1. Que país eu... Que países ocupam atualmente os locais onde viveram? Os astecas, maias e os incas. eu vou falar os três? Sim. Aztecas, México, Maias, Guatemala e Incas. Se eu, não me... eu tinha precisado, eu acho que era o 3, 4 países, daí eu coloquei na região da Cordilheira dos Andes, para deixar. Muito bem, você podia ter colocado os países logo. Uhum. Vai, daqui a pouco eu falo e você anota. Continua. Agora é a 2. Fala 2 também? Ué, não faltam os incas? Incas também você colocou? Cordilheiras? Não, então, a dos Incas, que é na região da Cordilheira dos Andes. E os maias? Os mais na Guatemala. Só Guatemala? Tá, vamos corrigir tudo, tá? Número 2, Isadora. Azteca na América Central, Maias América Central e Incãs América do Sul. Muito bem. Vamos corrigir só a letra A também, tá? Então, Azteca é América do Norte e Central. Azteca, América do Norte e Central. O resto tá tudo certo, tá, Isadora? Os maias, então, ficam na América Central e os incas, América do Sul. Professor, os maias também não é América Central e também no Norte? Os maias só Central. Ó, galerinha, voltando às nossas situações habituais. Daqui a pouco acaba a live e a gente abre de novo, tá? Ó, falando lá em cima que o professor falou para o Hilário que precisava corrigir, tá? Então, lá em cima, número 1, Aztecas é no México. Só México. Os maias é Guatemala, vírgula. Parte de Honduras. Parte de Honduras.
vírgula, El Salvador, vírgula, Belize e México. Belize e México. Certo? Letra C, número 1. Incas. Então, vocês vão colocar Colômbia, letra C, Incas. Colômbia, vírgula. Equador, vírgula. Peru, vírgula, Peru, E o Chile? vírgula, Bolívia, espera aí, Lucas, Bolívia, vírgula, Argentina e Chile. Argentina e Chile. Certo? Certo? Galerinha, agora entrando em específico, tá? A gente vai estudar a partir de agora cada um desses povos, dessas civilizações. Lembrando que agora cai a live, tá? Caso a gente esteja distraído, o professor abre de novo, manda no grupo e a gente volta de novo para a sala, tá? Primeiro, Azteca, primeira civilização. Lembrando que cada uma dessas civilizações, galerinha, tem sua própria característica. Não é porque eles eram povos pré-colombianos, né? Civilizações antes da chegada dos europeus, formada ali por caracterizados como indígenas, que eles necessariamente tinham as mesmas características, porque tanto se a gente fosse relacionar, por exemplo, esses grupos indígenas com os grupos indígenas aqui do Brasil, características totalmente diferentes, tanto que hoje, né, por meio de pesquisas, por meio de escavações e muita pesquisa de arqueólogos, antropólogos e historiadores, a gente conseguiu até identificar, localizar várias regiões, localidades e cidades, né, por meio de escavações locais, onde é possível até nos dias atuais fazerem várias visitas, né? Os mais conhecidos é no Chile, onde são feitas várias visitas, principalmente de turistas, para que as pessoas possam, então, estar identificando, vendo um pouco mais sobre essa cultura, tá? Então, primeiro ligada aos astecas, que é bem interessante, tá? Eu peço que vocês possam depois fazer análise aqui, darem uma olhada na imagem que você vai colocar, que inclusive é a mesma imagem que está aparecendo na 35, tá? Então, o nome Aztlán, tá? Deu origem à palavra asteca. Aztlán era, então, a denominação de uma área que, na atualidade, faz parte do território dos Estados Unidos, mas é o lugar de origem dos mexicas, posteriormente chamados de astecas, tá? Então, mexicas, caracterizado ali como sendo astecas, né? Justamente pelo nome que se deu Aztlán. E a gente vai entendendo mais ou menos essas denominações, essas atribuições, tá? A civilização asteca, ela começou a ser formada quando os mexicas fundaram a cidade de Tenochtitlan em 1325. A cidade fundada na região central do México. De acordo com o mito do deus Huitzilopochtli, teria indicado para os mexicas a cidade onde deveria ser fundada, então, tá? Onde avistasse uma águia em um cacto devorando uma serpente. Então, tem a ideia mística, né, própria ligada à mitologia, a ideia mitológica, e a gente segue isso não só nessa cultura. Nós temos também informações, por exemplo, na Bíblia, né, e entre outras mitologias, aonde deve ser criada tal cidade. Tá? A gente estudou no passado em relação a Roma, tá? Onde que Roma deve ser fundada, e de acordo com a mitologia de Rômulo e Remo, chega à conclusão, né, a localidade onde deve ser fundada a cidade de Roma, né?
para que a partir dali pudesse se tornar aquele grande país e depois expandir num grande império. Então, o Deus, ele indicou aonde deveria ser, tá? Então, eles precisariam identificar ali uma águia em cima de um cacto se alimentando ou devorando uma serpente. É naquela localidade que a cidade deveria ser fundada, tá? Contexto mitológico. O avistamento ocorreu quando os mexicas passaram no entorno do lago de Texcoco, que explica a construção da cidade em terreno pantanoso, tá? Que é o que a gente vai ver na imagem a seguir. Dá uma olhada aí, ó. Esse terreno pantanoso, galerinha, é justamente algo que contribui muito para o desenvolvimento dessa civilização, tá? Justamente porque esses locais onde a água está passando ali são entendidos como canais de irrigação, que vai ajudar muito no desenvolvimento das civilizações, tá? As civilizações em si, elas têm como predileção estarem próximos aos locais onde tem a possibilidade da água, que vai ajudar na irrigação, desenvolvimento da agricultura, enfim. Nós entendemos que a civilização egípcia, por exemplo, é uma dádiva do rio, né? A civilização, ela só vai ter um desenvolvimento, só vai conseguir sair daquelas possibilidades de desenvolvimento, né? Terem desenvolvimento por conta da proximidade com o rio Nilo. E aqui a gente identifica também, tá? Todas as civilizações que vão se desenvolver, elas vão ter um desenvolvimento muito grande também, justamente por conta da proximidade ali. Então, ali é um terreno pantanoso, eles conseguiram fazer com que esse terreno ele pudessem ter uma assistência ligada à agricultura, justamente por esses canais. Galerinha, então essa é a cidade de Tenochtitlan, tá? Então, o centro do Império Azteca era aí. Então, vocês estão vendo que tem uma área central lá em cima, lá no final dessa área central tem uma espécie de pirâmide, tá? E aí, em cima dessa pirâmide que aconteciam os sacrifícios. A gente identifica várias outras pirâmides espalhadas, né, em várias outras localidades aí próximas, mas geralmente era justamente para que pudessem ocorrer sacrifícios. Esses sacrifícios eram sempre sacrifícios humanos, tá? Justamente para que pudesse estar agradando os deuses. Por quê? Porque tinha uma prosperidade muito grande em relação à agricultura. A agricultura sempre dava muito certo. Tinham colheitas prósperas, o comércio era bem desenvolvido, as tecnologias e técnicas que eram aplicadas, desde a irrigação até as grandes construções, como o professor disse há pouco. Essas civilizações não é porque são índios que a gente pode estar classificando ou fazendo com que elas fossem entendidas da mesma forma, porque essas construções desses grupos aí, desses pré-colombianos, dos aztecas, e algumas construções que perduram até os dias atuais, é diferente das nossas civilizações de indígenas, tá? Os nossos indígenas, em si, as características que a gente encontra é que elas são construções feitas de madeira, feitas de palha, tão diferente que não tem uma duração tão grande, né? O tempo, o vento, enfim, acaba fazendo com que isso uma hora ou outra acabe. Galerinha, vai cair a live daqui a pouco, tá? Então, a parte central que eu quero que vocês possam fazer análise é da grande construção. É um grande império, é um vasto império. E essa cidade, a cidade de Tenochtitlan, que se torna ali o centro do Império Azteca, é algo bem valioso de se analisar, é bem importante que a gente possa fazer uma análise crítica a respeito disso e levar em consideração a grande importância dessa civilização, tá? Ali em cima, não sei se vocês estão vendo, mas a imagem lá da pirâmide lá em cima, daqui a pouco quando voltar a live o professor continua lá. Nós temos imagens que fazem referência lá a pessoas lá em cima da pirâmide e aquilo que está acontecendo ali tudo ao redor. As outras imagens que seguem, justamente imagem relacionada... A próxima imagem é só do Deus, na verdade. Mas nós temos algumas